Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Orar no monte é perigoso? Muitas pessoas querem orar no monte. É obrigado a orar no monte? E quando a gente vai orar ao monte, tem algum perigo lá? Muita pessoa fala que tem muito medo de orar no monte. Como é que funciona isso? É isso que nós vamos explicar hoje no nosso programa Dica Rápida. Vamos lá, primeiro a gente vai dar 4 explicações pelas quais as pessoas oram no monte. Por que os obreiros sobem um monte? Às vezes você está começando a sua caminhada cristã agora e você não consegue entender por que as pessoas vão ao monte. Vamos dar 4 explicações, depois eu vou explicar se orar no monte é perigoso mesmo ou não. A primeira explicação pela qual uma pessoa ora no monte é porque Jesus orava. Sim, Jesus orava no monte. Então as pessoas falam, se Jesus ora no monte, então é normal eu orar no monte também. Vamos ler em Lucas, capítulo de número 22, versículos 39 e 40. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então o Senhor Jesus, por várias vezes, subiu ao monte, para escolher os discípulos, por exemplo. Então ele buscava a Deus nos montes. Então as pessoas olham a Bíblia e falam, Jesus sobe o monte, então eu também vou subir o monte para buscar Deus. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação é porque há mais concentração. Sim, quando você sobe no monte, é diferente de você orar na sua casa, Quando você ora na sua casa, o filho te chama, o telefone toca, barulho de vizinho, entendeu? Buzina, alarme, um monte de coisa. Agora no monte não, No monte é total silêncio, geralmente à noite, De dia também, mas à noite mais ainda. É mais silêncio, é uma escuridão, você não fica olhando o rosto das pessoas quando está orando, você não leva celular, então a concentração costuma ser maior. Então por isso é que as pessoas sobem um monte também. E é claro que quando você está concentrado, mais concentrado, o poder de Deus desce mais fácil. Claro, não tem conversa paralela, não tem nada, não tem distração alguma. Terceira explicação é para darem lugar ao Espírito Santo. Sim, porque quando você vai ao monte, é diferente da igreja. Se você chegar na igreja, o Espírito de Deus te usar, você que é pentecostal, você começar a pular, sapatear, rodopiar, cair no chão, vai escandalizar um pouco, então você fica meio pensativo. Mas no monte não. Todo mundo vai para o monte, todo mundo entende o mistério de Deus. Fulano rola no chão, outro cai, outro dança, outro pula, sapateia. E ali eles dão lugar ao Espírito Santo e saem lotados de Deus daquele lugar. Então eles vão também para poder dar lugar ao Espírito Santo com mais liberdade, vamos assim dizer. Quarta explicação, porque eles entendem que o poder de Deus é maior lá. Muitas pessoas entendem, é diferente, quando você vai para o monte, tem poder de Deus maior lá do que na igreja. Não, isso não é verdade, entendeu? Deus, o poder dele se manifesta em qualquer lugar que ele queira se manifestar. Então isso não é verdade. O que acontece é uma maior concentração, entendeu? E os irmãos vão com uma maior expectativa, com uma maior fé. Eles jejuam, oram, consagram e esperam muito de Deus lá. Então por isso que Deus faz. Se eles fizerem a mesma coisa na igreja, irem em jejum, esperarem de Deus a mesma coisa, acontecem as mesmas coisas na igreja, é claro, Então isso aí é misticismo, tá? Agora, se você for realmente concentrado para buscar a Deus, do jeito que os irmãos vão no monte, é por isso que acontecem dons espirituais. Eu recebi os dons espirituais todos no monte, entendeu? Eu subi um monte direto, eu ia com muita expectativa, então eu recebia dom espiritual, recebia milagre, recebia resposta, entendeu? É claro, porque você vai com a expectativa maior, quanto maior a sua fé, maior os seus milagres, é claro, evidente, Isso é uma coisa lógica. Agora vamos explicar se orar no monte é perigoso ou não. Mas antes, por favor, se inscreva em nosso canal se você ainda não se inscreveu e clique no sininho das notificações e clique em todas. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo novo. Você não pode deixar de clicar no sininho das notificações. Então orar no monte é perigoso ou não? Bem, a Bíblia dá a entender que quando os demônios são expulsos das pessoas, eles vão para lugares áridos. Lugares áridos, o quê? São desertos, são os montes. Então pode ser que os demônios se alojem nos montes até montarem uma estratégia para poder voltarem ao corpo da pessoa. Então dá a entender que quando você vai ao monte, os demônios estão lá, você tem que expulsar os demônios. Se você não for em santidade diante de Deus, você pode aí ser atacado por eles. Vamos ver isso em Mateus capítulo 12, versículo de número 43. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra. Que lugares áridos seriam esses? O inferno parece que não. A casa de uma pessoa também não.
Lugares áridos são realmente montanhas, vales, desertos. Então pode ser que os demônios fiquem realmente perto dos montes. Então se uma pessoa sobe lá em pecado, começa a brincar com as coisas de Deus no monte, realmente os demônios estão mais perto dele e pode se manifestar. Isso tem um pouco de lógica. Eu já vi acontecer muito isso. Pessoa subir toda desconcertada diante de Deus, falando palavrão, bebendo ainda, saindo com a mulher dos outros, e sobe monte. Essas pessoas sempre ficaram perturbadas. Eu nunca vi ninguém ficar bem, entendeu? A pessoa desvia, entendeu? Tem até surto psicótico, não se pode brincar com Deus, quanto mais no monte. O monte é uma coisa séria. Segunda explicação pela qual realmente o monte pode ser perigoso é por causa da santificação dos irmãos. Os irmãos sobem lá, principalmente o líder, santifica muito, se santifica muito, ora, jejua, busca a Deus, e está todo mundo em santidade. Aí chega uma pessoa que não está em santidade, complicou tudo. Porque no ambiente de santidade, quem está desconcertado sofre muito. Você lembra quando a igreja primitiva tomou um prumo com Deus? Todo mundo era reto diante de Deus. Aí entrou Ananias e Safira brincando com as coisas de Deus. Morreram os dois, entendeu? O Espírito de Deus mesmo matou os dois. Então, quando você está no meio de gente santa, se você brincar, você leva, entendeu? Então, por causa da santificação dos irmãos, a santificação mata. Ela dá vida para quem tem um coração reto, mas ela mata quem fica de brincadeira com as coisas de Deus. Olha o Salmo 101, versículo 7. Está escrito assim: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então a pessoa está ali no monte, brincando com as coisas de Deus, pode sair dali realmente endemoniada, doente, perturbada e pode ter uma morte precoce. Não pense que eu estou aumentando, não. Eu tenho experiência suficiente para poder falar isso. E quem sobe o monte, se envolve com as coisas de Deus, sabe o que eu estou falando, né? Mas você que está começando agora, realmente você não está entendendo bem. Você tem que viver isso para poder ver que Deus realmente leva a sério essa união dos irmãos. O pastor vai lá, faz uma consagração e tudo, aí daqui a pouco junta os obreiros, aí entra alguém ali para perturbar, Deus vai deixar quieto isso? Não vai deixar mesmo. Então ore no monte sim, se você tem um coração reto diante de Deus e se prepara para poder subir, não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não vai ser atingido, mas suba com sinceridade. E chegando lá, busque a Deus o seu milagre, busque de Deus a sua resposta. Ore por mim também, tá? Ore por todos nós para Deus estar abençoando a sua vida. Então pode subir o monte tranquilo se você é uma pessoa reta diante de Deus. Se esse vídeo Como Orar no Monte te ajudou, por favor, deixa o seu like agora. Você não pode esquecer o like nem sonhando. Você clica no like e compartilhe com pelo menos 5 pessoas que você ama aí, para que mais pessoas também sejam abençoadas com essa informação e esse conhecimento. Um abraço forte do pastor Evani Vieira. A paz.